Eu posso me considerar uma sobrevivente de uma doença autoimune, onde eu perdi muitos amigos e com muita luta eu tô aqui hoje. Sou portadora de nefropatia de Berger, é uma doença autoimune que, em vez de ajudar nas infecções, ela acaba atacando os órgãos, porque ela perde o controle e começa a produzir muito anticorpos, em vez de ajudar na infecção, acaba prejudicando. Desde que foi descoberto, né, não se sabia como se tratava, porque naquela época não tinha tratamento para minha doença. E também não tinha muitas condições de fazer um transplante, porque não tinha as tecnologias que são hoje, que são há mais de 20 anos atrás. Eu comecei a fazer um tratamento, onde o médico chegou e falou assim: você é o 13º caso do Brasil, ninguém sabe como cuida. Esse foi um médico em São Paulo, aí depois eu fui num médico em Campinas, na Unicamp, e ele chegou e falou para mim: nossa, nos Estados Unidos tem um caso, mas a gente não sabe como tratar. E nisso fui em busca, fui buscando médico não parando para tentar estar viva hoje, né? Até que eu encontrei um médico aqui no Brasil que tinha estudado com o médico que descobriu a minha doença e sabia que não tinha tratamento nenhum para fazer. Então, deram vários, eu tinha 18 anos e eles tiveram que dar uma dose bem grande de cortisona, porque era a única coisa que eles sabiam que eu podia tomar. E nisso eu fiquei alguns anos em tratamento, fazendo tratamento, até que eu perdi de vez o meu rim. E tive que terminar a faculdade, meu último ano de faculdade, tive que terminar em casa, fazendo uma diálise, que é uma diálise feita na barriga, feita por osmose, até o dia que eu perdi meu peritônio e tive que fazer hemodiálise antes de fazer o meu primeiro transplante. No meu primeiro transplante foi minha mãe que doou. Só que as condições que tinham na época, eles faziam os exames e deu certo. Fiz com a minha mãe e tal. Só que sempre tive problema com rejeição, até que descobriram, depois de um tempo, que eu perdi o rim depois de 6 anos, que a minha mãe não era compatível. Que aí a medicina já tinha tinha bastante desenvolvimento e viu que minha mãe não era compatível. Nisso, eu não tinha mais a chance de fazer mais nada, era fazer hemodiálise. Nesse tempo de hemodiálise que eu fiz, eu não parei minha vida, nunca. Sempre fazendo as minhas coisas, levando no bom humor, sempre tentando levar a vida da melhor forma possível. E nisso eu descobri que, por ter feito transplante com a minha mãe, eu não podia fazer com mais ninguém. Fui em busca de outros médicos e encontrei um médico que falou que no Brasil não tinha, mas em 5 anos chegaria um novo tratamento. E eu esperei esses 5 anos para fazer esse tratamento. Só que nesses 5 anos de tratamento que eu esperei, meu corpo foi sofrendo as consequências de estar fazendo hemodiálise, e a pressão não aguentava, eu ia muito para UTI, passava muito mal. E fui perdendo todos os meus acessos, até que chegou uma hora que eu fui numa médica, chegou no Brasil, um tratamento. Eu fui numa médica em São Paulo, onde ela começou a fazer o tratamento. Era novo, estava na França, e eu participei de um grupo onde as pessoas faziam para evitar fila. Qualquer um pode fazer transplante com qualquer um, só que existe um tratamento antes. Nesse tratamento eu fui fazendo, foram 2 anos e meio, eu ia fazer. Ela arruma um jeito da gente fazer um transplante com a pessoa. E nisso foi minha irmã que ia fazer. Fiz 2 anos de tratamento. Quando chegou no último exame, minha irmã
não fez, ela não quis. Quer dizer, eu voltei a estaca zero, falei, vou morrer, não tenho mais como, fiz o tratamento à toa. Não tinha mais acesso, eu já estava colocando catéter na virilha, já não tinha mais como fazer, minhas veias tinham queimado tudo de fazer o tratamento para baixar os anticorpos e tentar fazer um segundo transplante. Aí a médica me priorizou, porque senão não teria dado tempo, eu já teria, se não priorizasse, fizesse esse transplante, eu já não dava tempo, eu morreria. Nisso ela me priorizou, eu fiz, só que como muitos anos já tinha se passado, a medicina já era muito era muito menos evoluída, meu corpo já tinha sofrido muito. Nesse tempo eu perdi praticamente todos os meus amigos, hoje eu tenho uma amiga da época do meu primeiro transplante que está viva, e já do segundo, que são 4 anos, já tenho uma das meninas que participaram e que faleceu. E cada um que falece, a gente foi pensando, será que eu vou ser o próximo? E será que eu vou ser o próximo? Esperando sempre o próximo. No meu caso é mais difícil, porque eu tenho bastante sequelas. Quando eu cheguei a ter rejeições, depois quando eu comecei a ter problema de pânico, fui adquirindo várias coisas, não andava mais. Nisso eu comecei a tomar começou os médicos me passaram um remédio para dor, e tudo isso eu fui fazendo. Chegou uma hora que eu ficava mais dormindo do que acordada, não conseguia andar, não conseguia fazer nada. Chegou em setembro do ano passado, que eu estava desse todo ano vai para o médico, faz uma operação, faz outra. E chegou em setembro, eu já não andava, já só dormia, fui internada na UTI paliativa, onde esperava só eu morrer, estava esperando a minha morte. Só que não, Deus chamou, falou, não é só hora, acho que não terminou o que eu vim para fazer aqui. Voltei, mudei minha vida, comecei a caminhar, comecei a comer direito, coisa que eu não fazia. Então, estava levando uma vida boa. Quando foi em janeiro desse ano, de novo, vai para a UTI com uma infecção que ninguém sabe o que eu tive, foi um mês. Fiquei lá na UTI, tomava sangue direto, muitos remédios fortes. Saí, falei, agora tô bem, vou voltar, dessa vez eu vou voltar e vou fazer minhas coisas e levar minha vida. Uma semana depois estava eu internada de novo. Fui lá, mais um mês, estava com uma infecção no rim transplantado e mais um mês tentando voltar. Já era a 4ª vez que eles estavam revivendo meu rim, que tinha parado. Passei mais esse um mês no hospital e tô aqui hoje, bem, fazem 4 meses que até então eu não tenho mais nada. Tô vivendo bem, tô vivendo a quarentena bem, vou nos meus médicos, faço tudo direitinho. Porque ninguém nem sabe o que acontece com a gente se caso pegar um Covid, né? Os médicos não têm nem estudo para dizer como que a gente iria reagir. Na minha vida sempre foi muito difícil, porque eu tive muitas sequelas, eu fiquei 2 anos sem andar, então hoje eu tenho muita dor na perna. Não tenho veia, eu sempre quando vou para internação é sempre catéter, sempre do jeito mais difícil. Mas eu sempre procuro ver o lado positivo, procuro mesmo quando eu estou na UTI, quando eu estou fazendo as coisas, estar sempre sorrindo, ver o meu lado positivo. Eu acho que o meu lado positivo é o que me deixa bem até hoje, porque eu nunca pensei em morrer. Eu sempre pensei na vida. Então eu nunca entrei em lugar nenhum, nenhuma vez que eu entrei no hospital pensando em morrer. Quando eu fiz o meu primeiro transplante, chegou a
a psicóloga e falou assim, e se não der certo? Eu falei, mas eu não penso em não dar certo. Do meu lado, só do lado positivo, vai dar certo. E deu a primeira vez mesmo, eu não sendo compatível com a minha mãe. Demorou muito para eu fazer o segundo, também achando que não ia conseguir, mas consegui. Fiz o segundo com bastante dificuldade, bem debilitada e sempre com fé. E por isso que eu acho que eu supero, e cada os meus amigos que eu ainda tenho, a gente preserva a amizade sempre, tá sempre junto. E é o que me mantém viva. As pessoas que eu amo, tenho medo de deixá-las também, quero estar sempre junto, então é um motivo a mais para eu querer viver. Então eu luto pela vida e tento levar da melhor forma possível. Tá sempre bem-humorada, pensando, hoje não tá bom, mas amanhã vai estar. Hoje eu não consigo levantar, mas amanhã eu vou conseguir. E assim faz mais de 20 anos que eu levo minha vida bem, fazendo tudo o que eu preciso, tudo que eu quero, sendo feliz. E superando, mas eu sempre vou buscar a melhor tecnologia, o que tem pra gente, o que tem pra eu estar fazendo. Eu acho que isso foi um diferencial também, a gente tá sempre por dentro do que a gente tá passando e em busca, porque ficar parado você não vai conseguir. Então você tem que estar sempre em busca de você continuar vivo, em busca da sua felicidade e de dar o motivo da gente estar aqui, ter um porquê a gente está aqui vivendo, lutando e superando tudo.